Black roof country, no gold pavement, tired Free, all units be advised, possible difference in progress, drivers reported, possible speed, your Jefferson Avenue. Caos, muito caos lá nos Estados Unidos, conforme você tem visto nas últimas notícias, referente à morte daquele rapaz. E os protestos, esses protestos para mim são só um prelúdio do que pode estar por vir, na medida que as pessoas se derem conta que elas fazem parte de um sistema corrupto, que escraviza a geração delas e também vai escravizar diversas gerações futuras. E quando o sistema falha, a nossa sociedade gera dúvidas, a gente percebe que o Bitcoin reage aqui, né? A gente percebeu que o Bitcoin estourou aqui esse triângulo simétrico, basicamente explodindo aqui, né? Um crescimento muito elevado aqui. Eu vou explicar por que isso aconteceu e vou também mostrar aqui uma análise do preço do Ethereum, que foi um dos responsáveis por essa explosão do preço do Bitcoin. Então, fique ligado aí! Bom, fazendo aqui uma análise dos gráficos e também das notícias, para mim ficou muito claro o que aconteceu. Eu vou explicar aqui a minha visão, o que eu enxerguei, que aconteceu aqui nos últimos dias, para que você entenda também aí, possa ficar um pouco mais claro essa evolução do preço do Bitcoin. Muitas pessoas não estavam esperando por uma evolução tão alta do preço do Bitcoin agora. A gente está no momento de capitulação dos mineradores, conforme vem falado nesse canal aqui, né? Então, como a gente tem a hash rate caindo bastante, né? A tendência do preço também ela é reduzir, né? Tem uma redução no preço. Tá? Mas a gente teve outras coisas que aconteceram aí, né? nesse meio tempo. Então eu vou comentar sobre esses fatos que levaram o preço do Bitcoin, né, a subir bastante. Então eu vou olhar aqui primeiro o gráfico, vou explicar para você por que eu acho que a primeira hipótese aqui, né, a primeira hipótese que eu validei, que o Ethereum, né, a evolução do preço do Ethereum fez o Bitcoin explodir. Tá? Então aqui vamos entrar no gráfico primeiro. Aqui eu estou no gráfico do Bitcoin, tá? No gráfico do Bitcoin a gente vê aqui que o Bitcoin está dentro desse triângulo simétrico aqui, né? Então, ele basicamente aqui quebrou esse triângulo, né? Ele estava fazendo basicamente isso aqui, né? Ele estava no momento de alta, ele entrou aqui nesse triângulo simétrico, estava fazendo isso aqui, e em algum momento é esperado dele quebrar, né? Então, ele quebrar isso aqui, ou ele bater aqui e descer de novo, né? Ou ele estourar fora desse triângulo. E foi exatamente o que aconteceu, ele estourou, né? Mas o motivo aqui que eu vejo para isso acontecer, né? Bom, primeiro, esse padrão aqui que eu mostrei no último vídeo, esse padrão que também, esse triângulo aqui que eu mostrei aqui no último vídeo, a tendência dele também aqui, ele é, geralmente esse modelo aqui, esse padrão, ele é quebrar, sempre subir o preço, tá? Não foi o que aconteceu lá em 2009, conforme eu mostrei no outro vídeo, tá? Mas a probabilidade disso acontecer sempre é maior de quebrar aqui para cima, tá? Nesse tipo de gráfico aqui, tá bom? E foi o que aconteceu, então quebrou para cima aqui, e agora como a gente teve algumas notícias aí relacionadas, né, ao Ethereum, tá? Vou mostrar que o gráfico do Ethereum, ele fez um comportamento muito similar com esse aqui, né? Só que a gente tem uma notícia muito importante do Vitalik, que eu vou comentar daqui a pouquinho, né? E essa notícia, ela levou o preço do Ethereum a subir bastante aqui, tá? Então, bom, conforme eu mostrei no último vídeo, o Bitcoin poderia bater nessa faixa aqui de $9.500, tá? Eu tinha inclusive desenhado um pouquinho mais para baixo essa linha aqui, vou corrigir ela aqui, tá? Então, a minha previsão é que o Bitcoin bater nos 9.500 aqui, tá? Ele chegou a fazer isso, ele bateu nos 9.500, né? E caiu, tá? Ele teve uma queda aqui, ele basicamente aconteceu isso aqui, mas chegou um momento que ele não... que ele superou esse triângulo aqui que eu tinha desenhado, tá? Então, essa linha, pelo menos, de tendência que eu tinha desenhado aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem esse triângulo aqui, né? Um triângulo simétrico aqui, né? E o Bitcoin estourou, né? Mas por que aconteceu isso aqui? Eu vou mostrar aqui primeiro o gráfico do Ethereum para você entender que, basicamente, o Ethereum foi o que estourou primeiro, tá? E o Bitcoin simplesmente seguiu. Então vamos entrar no gráfico do Ethereum agora. Bom, aqui eu tô no gráfico do Ethereum agora, tá? Pra gente poder dar uma olhada aqui o que aconteceu. Então o Ethereum, ele teve aqui uma explosão muito alta aqui no dia 28 de maio, né?
Então, 28 de maio começou, né, e não parou de explodir aqui, no dia 30 também. E o motivo disso aqui acontecer, né, o Bitcoin, se a gente comparar com a data do Bitcoin aqui, vamos olhar do Bitcoin aqui, ó, a data que o Ethereum começou a explodir, 28 de maio. Vamos olhar o Bitcoin, quando é que ele começou a explodir aqui. Se a gente voltar no gráfico do Bitcoin, o Bitcoin aqui começou, ele estourou aqui praticamente no dia 1º de junho, tá? Foi quando estourou mesmo, tá? E aqui no Ethereum a gente teve essa explosão aqui já no dia 30 de maio, né? Então foi 2 dias, praticamente dois dias antes, né? Então, por que isso aconteceu, né? Teve uma notícia do Vitalik Buterin, né? O Vitalik soltou essa notícia que vai ter uma atualização no Ethereum ali muito importante, né? Uma implementação nova no Ethereum. E quando essa notícia saiu, o preço do Ethereum ele explodiu, né? Explodiu muito aqui, subiu muito o preço. E basicamente o Bitcoin seguiu, tá? Seguiu depois com algum delay, tá? Então é por isso que eu acho muito importante que você fique atento sempre ao gráfico do Ethereum, tá? Eu acho que o gráfico é bem importante acompanhar o preço do Ethereum, porque como você sabe aí na última bull market, né, que a gente teve, o Ethereum foi muito importante, né, para o último bull market, né? A gente teve o motivo que a gente teve aquele bull market foi devido às ICOs, né? Então, que basicamente o Ethereum, a partir do Ethereum as pessoas conseguiram gerar ali ICOs, tokens, enfim, isso levou a uma explosão do mercado. E o Ethereum, com certeza, vai ser um dos catalisadores aí para o próximo bull market, né? A gente está vendo que está muito perto aí de ter o DeFi rodando, né? A finanças descentralizada. Então, esse é um ponto que o Ethereum, com certeza, vai aí catalisar aí para um próximo bull market, tá? Então, estou esperando isso acontecer. Eu aconselho muito que você estude um pouquinho sobre DeFi, né, que é finanças descentralizada, que é finanças 2.0. Eu aconselho muito que você pesquise sobre isso, porque assim como as ICOs lá no final de 2017, a gente começou a ter, né, agora em final de 2020, começo de 2021, a gente vai ter o DeFi, né, cada vez mais pegando forte. A gente só precisa agora, o que a gente precisa para isso acontecer é o Ethereum ter mais escalabilidade, né? Isso que a gente está esperando. E esse ano provavelmente pode sair já o Ethereum 2.0. Então, se isso acontecer, a gente vai ter um Ethereum mais escalável e com isso, com certeza, as aplicações, né, de DeFi e outras coisas que a gente pode rodar no Ethereum, elas vão explodir, tá? Então o Ethereum é muito importante, um gráfico que você tem que acompanhar aí, é uma altcoin aí, né, a segunda ali no topo, que eu acho que você deve acompanhar direto. Eu estou sempre lendo notícias sobre Ethereum, tá, para saber o que está acontecendo. E aqui ficou muito claro, né, o Ethereum basicamente ele explodiu primeiro, né, no dia 30 de maio, e o Bitcoin depois seguiu lá alguns dias depois, tá? Então isso ficou muito claro aqui. Vamos olhar aqui agora um pouquinho das notícias, só para poder explicar por que isso aqui aconteceu. Bom, essa aqui é a primeira notícia que eu queria comentar. Então, o Vitalik ele postou esse tweet aqui, falando sobre a segunda camada aqui do Ethereum, né, que é muito importante para a escalabilidade do Ethereum. Ela foi testada com sucesso. Então, isso aqui, quando saiu essa novidade aqui, todo mundo entrou, né, o mercado entrou em euforia, né, e o preço do Ethereum ele explodiu, né? E isso levou o preço do Bitcoin também a subir, né? Basicamente foi isso que aconteceu. Então, como você pode ver aqui, o Vitalik, né, uma das pessoas aqui muito importantes no mercado de criptomoedas, o que ele fala aqui, ele pode simplesmente, um tweet dele pode aqui controlar, né, o preço, né, dos criptoativos. Então é muito importante ficar atento aqui ao que está acontecendo com o mercado e também que o Vitalik fala, né? Então o Ethereum com certeza ele tem um papel importante aqui no próximo bull market. Eu acho que isso vai realmente impactar bastante. E está todo mundo esperando pelo Ethereum 2.0, né? Será que o Ethereum 2.0 vai vir aí nos próximos meses já? Isso é uma pergunta que está todo mundo se fazendo, né? Já tem basicamente bastante testes já aí rodando, né? O Ethereum tá fazendo muitos testes aí, os testes estão indo bem, pelo que eu ouvi falar, né? Então, assim, essa notícia quando saiu, o preço do Ethereum subiu bastante e levou o preço do Bitcoin também, né? Basicamente o Bitcoin ele reagiu, né, essa evolução do preço do Ethereum, tá? E aqui uma notícia também de outro site, do Decrypt, falando aqui que é o Layer 2 do Ethereum, né? Do Ethereum, tá basicamente rodando aí, né? Tá basicamente funcional, né? Então, isso aqui é uma notícia muito importante. Aqui comentou também o mesmo tweet aqui, né, que eu mostrei para você aqui, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas é interessante você ver, se você tem interesse se você gosta do Ethereum, dá uma olhadinha aqui sobre o que é
esse Layer 2 aqui, a segunda camada do Ethereum, tá? Não é o Ethereum 2.0 ainda, mas é uma notícia que realmente leva as pessoas a ficarem eufóricas. Está todo mundo esperando realmente o Ethereum 2.0. Se o Ethereum 2.0 funcionar, né, a gente conseguir ter uma escalabilidade do Ethereum muito alta, né, com o Proof of Stake, hoje em dia a gente tem Proof of Work, né, no Ethereum. Se a gente conseguir mudar o Ethereum para Proof of Stake, né, com sucesso, e a escalabilidade do Ethereum aumentar bastante, com certeza a gente vai ver aqui muita coisa boa rodando aqui no mercado, muitas aplicações novas, né? Isso vai com certeza levar a um momento de bull market, tá? Então é bom ficar atento aqui. Realmente o Ethereum tem um potencial enorme, até inclusive em relação ao preço, tá? Eu acredito que o Ethereum tem uma oportunidade de evolução do preço bem alta. Se a gente pensar que o Ethereum ele chegou já a $1.500, hoje em dia a gente está a $250, a gente tem potencial praticamente aí são 6 vezes, né, de aumentar o preço. Já o Bitcoin, né, ele chegou no máximo $20 mil, então tem potencial de aumentar 2 vezes o preço. Então o Ethereum ele realmente tem uma oportunidade grande ainda de crescimento, né? Mas obviamente é muito importante pensar que o Ethereum ele não tem uma inflação ele não tem uma inflação finita, tá? Ele vai realmente ter ele vai ter uma inflação sempre constante, né? O Ethereum ele sempre vai ter gerando novos Ethereums, né? O Bitcoin no máximo vai ser 21 milhões, então a tendência do Bitcoin é chegar a uma inflação zero. O Ethereum ele está tentando fazer isso aqui agora com essa tecnologia aqui também. Ele está tentando, cada vez que você faz uma transação você queima ali o gás, né? Você destrói o gás, né? Então essa aqui é a ideia também que eles estão propondo aqui nessa nova segunda camada aqui. Mas o Ethereum ainda assim ele tem uma inflação muito grande comparada com o Bitcoin, né? Então é importante pensar isso, que o Ethereum, a inflação ela é muito importante para o preço do ativo, né? E o Bitcoin, a inflação vai ser praticamente zero. Mas essa foi a notícia aqui que basicamente explodiu o preço do Ethereum e levou junto o preço do Bitcoin, né, a subir bastante. E agora eu queria comentar aqui sobre os protestos dos Estados Unidos, sem entrar muito em detalhe, tá? Mas só uma opinião aqui minha, tá? Basicamente, queria ver se você concorda também. Se você concordar, deixa no comentário aí a sua opinião sobre o que isso afeta o preço do Bitcoin, né? Mas acho que é bem importante a gente ter uma noção. Aqui então, nessa notícia aqui da Cointelegraph do Brasil, falando que o Bitcoin entra na pauta de protestos contra a morte de George Floyd nos Estados Unidos. Então a gente percebe que cada protesto que envolve aí, né, o sistema político, né, a nossa sociedade, enfim, o Bitcoin sempre tem entrado na pauta, né? E muitas pessoas não entendem por quê. O Bitcoin, na verdade, ele é basicamente uma resposta, né? Ele é um protesto também contra todo esse sistema que está aí, né? Um sistema que ele é um sistema criado por pessoas erram, né? As pessoas vão errar o tempo todo e esses erros levam aí a diversos problemas, né? Diversos problemas principalmente na parte política e monetária também, tá? Então o Bitcoin Bitcoin não erra, né? O Bitcoin ele é um algoritmo, né, que vai estar ali, já foi testado mais de 10 anos, né? Ele não vai errar, não vai criar nenhum tipo de problema para você, né? Então ele vai sempre funcionar, não vai ter ninguém manipulando, né, ou tirando proveito aqui do sistema, tá? Então o Bitcoin tem entrado bastante nessas pautas aqui de protestos, tá? E aqui, por exemplo, nesse artigo fala, né, o Bitcoin é um protesto pacífico, e tem uma outra frase bem interessante que eu tirei desse artigo aqui, né? Fala aqui, ó, a revolta política levou várias empresas e indivíduos locais a mudarem para o uso de moedas digitais descentralizadas, tá? Então, basicamente, as pessoas perdem a confiança nos governos, perdem a confiança na sociedade, então elas tendem, né, sempre a investir em algo que tira fora, né, qualquer dúvida, e o Bitcoin não tem dúvidas em relação a isso, tá? Não tem ninguém controlando ou manipulando aqui, né, o Bitcoin em si, tá? Obviamente tem uma manipulação de preço, a gente sabe, mas não tem ninguém que vai poder lá imprimir mais ou controlar, enfim, o blockchain, tá? Ninguém controla, é descentralizado, né? E aqui, por exemplo, um outro aspecto aqui, né, trilhões de dólares falsificados e o Estado não pisca um olho, né? Basicamente a gente tem trilhões de dólares que são impressos, né? Ultimamente foi impressos praticamente 3 trilhões de dólares, né? E a falsificação de 20 dólares, o Estado perde a cabeça, né? Então quando as pessoas falsificam 20 dólares, o Estado, né, fica maluco, enfim. Mas quando eles falsificam dinheiro, né, eles podem fazer isso aí, eles têm um poder legal de falsificar dinheiro.
realmente eles não dão bola, né? Não tem problema nenhum. Então aqui, essa é a questão do Bitcoin. O Bitcoin tem entrado bastante nos protestos aqui, tá? Aqui no Reddit do Bitcoin também tem essa imagem aqui que eu achei bem interessante, aqui desse rapaz segurando essa placa aqui, Bitcoin will save us. Né? Então acho muito interessante a gente entender a importância do Bitcoin, porque realmente a política, os governos, eles são falhos, eles geram problemas junto com os bancos centrais, né, pessoas que controlam isso aí, que têm interesses próprios. Né, o Bitcoin não tem como o Bitcoin ter um interesse próprio, né, ele realmente é um algoritmo que não tem ninguém controlando e realmente ele é a prova desse tipo de falhas. Né, então isso é muito interessante a gente ficar atento aqui. Né, e realmente eu acho que o Bitcoin ele é uma forma que essas pessoas parassem, por exemplo, de usar dólar ou outras moedas aí, governamentais, né, criadas pelos governos, mas usasse uma moeda que todo mundo pudesse ter, né, a certeza que não tem ninguém controlando, com certeza a gente já teria menos problemas no mundo, tá? Isso sem dúvida nenhuma. Bom, agora vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin de novo para fazer uma análise aqui do preço, né, no curto e médio prazo, para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? Eu vou aqui então olhar o gráfico do Bitcoin e basicamente a gente percebe aqui, ó, o Bitcoin então estourou esse triângulo, né, conforme eu falei no início do vídeo. E uma resistência muito importante de Bitcoin é essa resistência aqui, ó, de $10.500, tá? Essa linha azul que eu coloquei aqui, ó. Essa resistência ela aqui é muito importante, percebe que o Bitcoin ele chega muito perto, ele bate várias vezes essa resistência de $10.500, tá? Então, realmente é um ponto que eu estou sempre acompanhando para ver se o Bitcoin passa dessa faixa de preço aqui, porque é o momento que se o Bitcoin passar essa faixa de preço, a tendência do preço ela é explodir bastante. O Bitcoin está exatamente agora, né, chegando bem, ele chegou bem próximo aqui, na verdade, né, no dia anterior, aqui, dia 1º de junho, ele bateu aqui nos $10.500, praticamente bateu aqui, né, $10.500 e voltou, tá? Então a gente vê que é uma resistência bem importante. E agora, vamos ver o que vai acontecer, mas eu acredito que o preço, se o preço não superar esses $10.500 aqui, eu acho que provavelmente vai ter uma queda aqui, né, bastante considerável aqui, a não ser que tenha alguma notícia nova, boa aqui acontecendo, mas eu acho que essa notícia do Ethereum aí, né, não sei se vai ser suficiente para poder superar aqui esses $10.500, mas a gente vai ficar atento para ver o que vai acontecer, obviamente, né, pode nos Estados Unidos ter mais algum tipo de vários problemas acontecendo lá, né, então tudo isso pode levar o Bitcoin, né, as pessoas perderem a confiança e começarem a querer ter um refúgio aqui, Bitcoin, e ver o Bitcoin como refúgio, né. Agora eu só queria comentar aqui alguns indicadores, né, que são importantes na minha opinião aqui, né, para esse momento que está acontecendo. O primeiro deles aqui é o Hash Ribbons, tá, que eu acho que é fundamental, eu falei nos últimos vídeos aqui sobre a capitulação dos mineradores, né. A gente percebe que a hash rate está caindo bastante aqui no curto prazo, ela está caindo aqui, a média, né, do curto prazo está caindo bastante. Tá, então quer dizer que os mineradores estão capitulando, né, eles estão deixando de minerar aqui, muitos deles. Isso para quê? Para reduzir, né, o ajuste de dificuldade também, tá? Então realmente para eles não vale a pena, né? O ajuste de dificuldade está muito alto, apesar de que o preço agora sumiu, tá? O preço do Bitcoin subiu. Se o preço subir muito, obviamente eles vão voltar a minerar, tá? Então essa curva aqui ela pode também ficar mais achatada aqui, como aconteceu em algumas vezes aqui, né? Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, aqui a curva ficou bem achatada também, ó, tá? Então isso aqui pode acontecer também, né? Ela pode cair, mas já voltar a se recuperar rápido. Mas eu acredito que ela possa fazer algo bem parecido com isso aqui, tá? Uma curva parecida com isso aqui ainda. Tem uma boa queda aqui da hash rate, né? E com a dificuldade reduzido, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o gráfico da dificuldade aqui na Glassnode, já vê que a primeira dificuldade aqui foi no dia 20 de maio, né? O próximo ajuste de dificuldade vai ser no dia 3 de junho, provavelmente, né? São sempre mais ou menos 14 dias, tá? Que acontecem os ajustes de dificuldade. Então, amanhã a gente vai ter provavelmente mais uma queda aqui na dificuldade, tá? Isso é bem previsto de acontecer. E eu acredito que lá pelo dia 17 de junho, tá? Aqui, 17 de junho seria mais ou menos aqui, né? Aqui até aqui, mais ou menos, a gente vai ter mais uma queda ainda, tá? Então, eu acredito que essa capitulação vai correr aqui pelo menos até o dia 17 de junho. E em algum momento aqui vai ser um momento ideal de compra, porque se o preço seguir, né, conforme as últimas capitalizações aconteceram, o preço cair aqui, vai ter algum momento de fundo do Bitcoin para você comprar, tá? Então, se você está esperando comprar Bitcoin, é bom ficar atento nesse indicador aqui, tá? Do Hash Ribbons, porque é exatamente isso aqui, ó. Ele manda um sinal de compra aqui, ó. Conforme aconteceu nesse último aqui, tá? Então, ele tem um sinal bem grande de compra aqui, ó. Geralmente começa aqui no meio, tá? Quando ela volta a se recuperar a hash rate,
né? Então é o momento de comprar, que o preço, a tendência dele é subir, tá? Então é bom ficar atento aqui, ó, isso, na minha opinião, isso vai acontecer mais ou menos lá pelo dia, entre o dia 14 e 17 de junho, tá bom? Então fica bom ficar atento aí. Se tiver uma queda nesse período aqui, eu aconselho que você aí, se você puder, fazer algum tipo de né, poder comprar um pouco de Bitcoin, seria interessante, porque quando acabar essa capitulação aqui, a gente vai ver provavelmente o preço do Bitcoin subindo bastante, tá? Então, conforme aconteceu em vários ciclos do Bitcoin, nos últimos 2 ciclos aconteceu exatamente isso. Acabou a capitulação depois do halving, a gente teve uma evolução do preço bem elevada aqui. Bom, outro indicador que eu queria comentar aqui é o RSI. Esse indicador com certeza aqui é um dos mais importantes também para a gente acompanhar. É um indicador que os traders acompanham. E como você pode ver aqui o RSI, né, quando ele passa de 70, a gente tem aqui quando o preço está super valorizado, né, ele cai, tá? E quando ele está o preço subvalorizado, ele sobe, tá? Então, são 2 níveis do RSI que a gente tem que cuidar aqui, o nível de 70 e o nível de 30, tá? Então, você pode ver aqui no passado do Bitcoin, né, numa análise histórica aqui, basicamente a gente vê que o preço aqui, quando ele bate no 70 aqui ele cai, tá? Quando ele baixa do 30 aqui ele sobe, tá bom? E agora aqui no curto prazo ele tá para subir, tá subindo bastante aqui, o RSI tá subindo bastante, né? Provavelmente se o Bitcoin voltar lá para a faixa de 10.500, que é essa faixa aqui no gráfico, tá? Esse RSI pode bater, ele pode bater aqui no 70, tá? E se isso acontecer, provavelmente o Bitcoin tem bastante espaço para cair, tá bom? Mas, obviamente, não é garantido que isso vai acontecer, tá? Tem muita coisa que pode rolar aí ainda, né? Mas eu acredito que o Bitcoin está numa supervalorização aí, tá subindo bastante, né? Obviamente tem muito problema hoje agora no sistema monetário, impressão de dólares, né? Protestos, enfim, tá? Mas eu acho que o Bitcoin está com uma subida de preço muito rápida aqui também, né? E um pouco perigosa no momento de capitulação dos mineradores aqui também. Então é bom você ficar atento, tá? Eu não acho que é um momento interessante agora de comprar Bitcoin, por exemplo. Eu compraria Bitcoin se ele passar, por exemplo, da faixa de 2.500. Tá? Se ele passar 2.500, que é uma resistência muito importante, né? Chegar lá, por exemplo, 10.700, 11.000 dólares, daí provavelmente a gente vai ver o Bitcoin, né? Ele tem muita pouca resistência para subir para 20.000 dólares, tá? Então acho que é uma resistência muito importante de Bitcoin. Mas se ele não passar nas 10.500 aqui, eu acho que tem muito espaço para ele cair, tá? Essa aqui é a minha opinião, tá? Então assim, é bom ficar atento que tem a capitulação, ficar atento no RSI também aqui, tá? Então, assim, se eu fosse apostar aqui, eu acho que o Bitcoin ele pode voltar de novo, testar os 10.500 aqui. Eu acho que se nada muito importante acontecer, vai ser difícil ele passar os 10.500, tá? Acho que vai ser uma resistência muito importante e vai ter espaço para queda, tá? E é bom ficar atento naqueles valores que eu comentei no último vídeo, né? A faixa de 8.500 dólares aqui é uma faixa 8.500, 8.100 aqui é uma faixa que eu comentei nos últimos vídeos, que são suportes aqui no caso bem importantes, o Bitcoin também, tá? Então é bom ficar atento que isso pode acontecer, o Bitcoin retomar aqui, né? Retestar aqui esse suporte, tá? Então assim, eu acho que vai ter espaço o Bitcoin ainda subir um pouco mais, tá? Testar os 10.500, mas eu acho difícil aqui ainda, devido ao que está acontecendo aqui agora, eu acho difícil ele passar o 10.500, tá? E se ele não passar o 10.500, a gente vai ter, provavelmente, ver o Bitcoin testando um suporte lá na faixa de 8.500 dólares, tá? Então é bom ficar atento aqui. E, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho algumas ordens de compra de 8.500 aqui para baixo, tá? Porque isso pode acontecer a qualquer momento, né? Obviamente. Mas eu já tenho uma certa exposição ao Bitcoin, né? Então, se você já não tem uma exposição ao Bitcoin, eu acho que é importante ter, porque quando o Bitcoin chegar lá a 100 mil dólares, tá? E que isso vai acontecer a qualquer momento, o Bitcoin vai com certeza chegar nessa faixa de 100 mil dólares, né, em 1-2 anos aí. Pouco vai importar se você comprou o Bitcoin a 10 mil dólares ou 8 mil dólares, tá? Importante que você tenha uma exposição ao Bitcoin. Se você tiver um Bitcoin, você com certeza vai estar muito feliz aí, né? Então é bom ficar atento. Tá? Então basicamente essa foi uma análise bem simples aqui agora do curto prazo, tá? Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas é bom ficar atento nesse indicador aqui também e também na capitulação correndo, tá? Eu acho que pode ter uma armadilha para algumas pessoas aí que estão olhando o preço crescendo muito, querendo entrar agora, tá? Eu não sei se é um momento bom, mas se ele estourar os 10.500 aqui que eu comentei anteriormente, se ele estourar essa faixa de 10.500, eu acho que provavelmente vai ver um preço do Bitcoin atingindo novos patamares aí de 20 mil dólares para cima.
Bom, eu queria muito ouvir o seu comentário se você entendeu por que o preço do Bitcoin subiu. Nesse canal aqui eu vou colocar sempre uma análise de preço aqui, falar sobre algumas notícias principais aí que afetam o preço do Bitcoin. Então deixe seu comentário aí se ficou claro para você. E não se esqueça sempre aí de deixar o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. E eu vejo você muito em breve. Um abraço.